Oi, gente, que saudade que eu estava de vocês, tá? Que bom ter o privilégio de estar aqui dividindo esse momento com vocês e podendo agradecer por tudo e tudo que conquistei ao longo da minha trajetória, tá? Eu demorei muito para poder retomar e voltar a esse projeto depois de 6 anos longe dos vídeos, longe da tela, mas eu terminei tendo um chamado. Eu acho que esse período em que todos nós estamos vivendo foi um período em que a gente teve um tempo para olhar para dentro da gente, ressignificar a vida. E eu sempre fui muito preparada para transformar coisas e buscar novos caminhos, tá? Então eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao carinho de todos vocês, a essa possibilidade, tá certo, de estar aqui com vocês. E criamos uma série inspirada numa série Avontes. O que é Avontes? É que vocês fiquem à vontade, que vocês tenham a possibilidade de interagir comigo, porque depois de todo esse momento que a gente está passando e que a gente está vivendo, eu senti saudades de estar perto de vocês. Então, hoje a gente lança essa série e eu espero efetivamente poder dividir com vocês um pouco do aprendizado que eu tenho da minha trajetória, multiplicar amor, dividir conhecimento e acreditar cada dia mais que juntos chegaremos num lugar melhor, tá? O nosso convidado da live de hoje é o designer Jader Almeida, tá? Jader é um dos grandes nomes do design nacional e internacional. É um cara que é um jovem, nascido em 1981 em Santa Catarina. Eu costumo dizer que é um garoto de 39 anos, tá certo? E ele tem uma trajetória muito interessante, porque Jader, aos 16 anos, começou a trabalhar numa indústria de móveis. Logo na sequência, ele foi convidado para trabalhar numa editora, que editava móveis dos grandes designers nacionais e internacionais, né? E isso deu para ele um aprendizado tanto no desenvolvimento de design técnico de produto, assim como em produção. Há 16 anos, Jader está à frente do processo criativo da Solos. A Solos é a maior indústria de móveis, uma das maiores indústrias de móveis do Brasil, tá? E eles prezam muito por qualidade, por desenvolvimento, por tecnologia, mas acima de tudo, eles prezam por interagir com as pessoas. Isso me agrada muito. Eu tive muita dificuldade de escolher quem seria a primeira pessoa a ser meu convidado dessa live. E escolhi Jader por um princípio que eu admiro muito. Ele é um grande sonhador, ele é um grande fazedor. Por isso, eu convido Jader Almeida para bater um papo conosco. Oi, Jader. Então, estamos aguardando, Jader. Vocês vão ter o privilégio de conhecer um dos caras mais preparados em designer do Brasil. Jader, querido, que saudade de você. Que bom ter a possibilidade de estrear uma live com você, tá? E poder dividir com o público, com as pessoas de um modo geral, um pouco desse momento que a gente está vivendo, né, Jader? Na realidade, a gente meio que foi atropelado por tudo isso que aconteceu, esse ressignificado da vida. E quando eu escolhi você, foi, entre outras coisas, para que você me contasse um pouquinho como é que foi a sua experiência nesse primeiro momento. Você fez um show house de 3.000 metros quadrados, subdividido em 31 ambientes, programado para lançamento dia 11 de março, e depois do dia, iria de 11 de março até o dia 8 de abril. Um investimento gigantesco, com um trabalho desumano para a realização disso, para receber arquitetos, decoradores, designers e compradores, lojistas do Brasil e fora do Brasil. Dia 11 de março você inaugurou e dia 18 de março você foi obrigado a fechar essa show house. Eu queria que você me contasse, Jader, como é que foi você administrar esse momento e, acima de tudo, como é que foi conduzir esses medos? Então, André, boa noite. Primeiramente, obrigado por estrear esse teu programa, como tu acabaste de explanar e falar para todo mundo. Acho que é
É um tanto quanto novo, sim, essas lives, esse momento de trocas e etc. Até hoje, pelo meio-dia, eu estava ouvindo um debate com pessoas, grandes varejistas, João Apolinário, a Luísa Trajano, o Semenzato e outros que estavam discutindo. E aí, aquela situação, é um privilégio, nesse momento, nós podermos ouvir durante uma hora ou um pouco menos pessoas incríveis, experientes, grandes empresários, pessoas que estão à frente de grandes ideias falando livremente conosco. A mesma coisa vale para podcasts e etc. Então, eu acredito, primeiramente, eu acho que é uma generosidade de quem se dispõe a estar aqui falando com o público e do público estar nos assistindo. Então, criando esse crossing de interação entre pessoas nesse momento, eu acho que é talvez um dos grandes pontos positivos desse momento, talvez seja essa interação que nos forçou a avançar um pouco mais rápido aquilo que talvez naturalmente chegaria até nós no decorrer do tempo e que nesse momento essa coisa virtual, apesar de todas as mazelas que estamos passando, a crise sanitária que talvez seja a mais preocupante de todas as nações, afinal de contas, a palavra todo mundo nunca fez tanto sentido, porque agora não é eu, tu, não é regional, não é Brasil, não é América. E se o mundo todo está nessa mesma situação de saúde, de retomada, de não entendimento por completo, o que significa isso tudo que estamos passando, fomos forçados a, num momento como esse, pararmos aquilo nessa nossa linearidade e voltarmos para, enfim, para um outro, para internamente. Então, dentro disso tudo, é claro que a gente está tentando entender todas essas crises que estão acontecendo, humanitária, sanitária, que obviamente compila e adiciona todas as demais. O mundo está vivendo, né? Político, econômico, social, crise moral que está acontecendo no mundo também. Então, nós realmente, para mim, principalmente, é um momento ímpar, que jamais imaginei isso. Eu acredito que para muitas outras pessoas também. Então, quando olhamos para isso tudo, não podemos ser levianos e ficarmos alheios a isso tudo, porque, afinal de contas, isso impacta diretamente na nossa vida pessoal, no nosso psicológico, no nosso trabalho, nos nossos negócios e nas nossas perspectivas. Que é claro que esse momento vai definitivamente mudar o curso das coisas. Se vínhamos numa determinada velocidade, num determinado ângulo, chega um evento externo ou inesperado e muda isso, o nosso passar do tempo, ou seja, o ponto que poderíamos chegar daqui um ano, com certeza será outro, de março adiante, ou depois que começou isso tudo. E voltando, é claro, nossos planos, nossas projeções, o Next 5 Years Plan, né? os próximos 10 anos, todas as projeções, realizações, perspectivas, sonhos, planejamentos, é claro que com um momento como esse acaba bagunçando. Não determinando, mas sim condicionando a um novo pensamento ou uma readequação, como todos estamos fazendo. Quando se fala reaprender, eu acho que pode ser interpretado de diversos vieses, porque não é um reaprender, nós vamos ter que nos adequarmos a partir disso, para uma nova perspectiva, para um novo momento. Não essa palavra tão batida, já um novo normal. Eu acho que a normalidade virá esse novo, porque a interação humana é necessária para nós. Somos seres sociáveis, somos seres que a nossa evolução está condicionada à nossa capacidade de interagir, trocarmos ideias, experiências, legados, histórias, conhecimentos, isso tudo que faz nossa trajetória e o que nos condicionou a chegar até aqui. Então, essa condição fará com que nós façamos outras coisas, novas coisas. E quando falamos de negócios, projeções, é claro, Solos, Jader Almeida, que configura uma marca, como tu acabaste de explanar, uma das indústrias mais robustas do ponto de vista de uma musculatura criativa, de uma conjuntura que consegue ter uma capacidade de resposta muito rápida. Então, claro, tinha-se todo um planejamento dos próximos 5 anos, aquelas projeções todas que qualquer empresa estruturada faz, com a sua governança, enfim, pegando todo o seu passado, equalizando o presente e conseguindo ter, no mínimo, uma perspectiva do que será o futuro e assim por diante. E aí, lança-se um showroom, um pouco mais de 3 mil metros quadrados, inúmeros espaços, mais de 100 produtos,
um compilado de mais de 200 novos acabamentos, tecidos, materiais, técnicas, etc. Tudo isso dentro de como se fosse um melt pot, uma coisa que coloca-se tudo de maneira muito natural. E aí abre-se e, de repente, chega... Claro que nós já estávamos num curso, entendendo, vendo todo estava a questão do acontecendo no vírus mundo na também, Ásia, né? Claro, chegando claro. na Europa, mas é aquela velha história da negação. Nós achamos que as coisas ruins não chegam até nós. E É acredito verdade. que essa vez foi, acho que a coisa mais, um aprendizado para a humanidade. Porque aquilo que eu falo, se o mercado financeiro foi pego de surpresa, porque semanas antes as bolsas brasileiras estavam batendo Ibovespa mais de 100 pontos, toda essa coisa Aham. em ebulição, aquela euforia toda. E de repente a coisa cai, quase que de imediato. Então foi uma surpresa, não tanto surpresa, pela nossa própria condição da negação. Então, obviamente, tinha-se essa show house, toda essa projeção, muitos produtos, e foi... No entanto, eu até já falei algumas vezes, não está no passado ou alguma coisa que foi, porque ela está ainda exatamente como foi começado, no entanto, apenas talvez uma pausa, um hiato dentro dessa linearidade, que vai voltar o Aham. mês que vem, já está tudo É isso que eu programado. queria que você contasse um pouquinho, Jada. Qual é o Eu, seu plano, tá certo, de reabertura desse show house? Quais são os planos, né? Porque eu acho que depois de tudo isso que a gente tem vivendo, né? Tudo isso que a gente tem vivido nesse período, o mais importante é a gente não se afastar dos nossos sonhos, né? Eu acho que todo mundo teve um período de entender o que estava acontecendo, absorver o que estava acontecendo, mas essa palavra que tanto está sendo usada, né, o ressignificar das coisas, significa você ter a velocidade de entender o que pode, o que não pode e de que forma você precisa se reinventar, tá certo? Ou seja, o que eu entendo hoje dentro do mercado e da economia, né, do momento que nós estamos vivendo, é que os empresários que não tiverem muita velocidade na sua reconstrução, na sua na adequação desse novo momento, isso vai ser um pouco mais difícil, né? A sensação que eu tenho é que a gente teve que aprender nesses últimos, eu especificamente, que não sou da geração tecnológica, eu tive que aprender em 60 dias o que eu talvez demorasse 15 anos para me adequar. Ou seja, toda essa plataforma tecnológica e de todas essas coisas que a gente vai precisar efetivamente se utilizar nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu queria que você me contasse quais são esses planos, né? Essa coisa da reabertura, qual é o planejamento, porque montar uma estrutura como essa para receber compradores de dentro e fora do país, arquitetos do Brasil inteiro e também fora do Brasil, qual o plano de vocês e como é que está programado a reabertura desse show house? Então, André, na verdade, como eu estava falando antes, dentro dessa perspectiva, tudo está como ficou. O grande lance, o bacana, que foi numa semana muito interessante, efervescente, dentro daquela Exatamente. história toda de São Paulo. Então, em 6 dias de evento, desse lançamento, passaram quase 5.000 pessoas. Foram Aham. 8 dias, quase 5.000 pessoas. Então, o sucesso de público das pessoas, dos entusiastas, dos profissionais, etc., foi fantástico. Então, acho que essa primeira impressão, ela foi muito bem construída e constituída. E agora, a partir desse novo momento que abrir, ele será estendido, diferentemente do que estava antes condensado num curto período de tempo, agora, por Ele vai conta da ser diluído. atual circunstância, que não podemos mais ter esse aspecto de um evento no qual muitas pessoas, ele será estendido por mais 1, 2, 3 meses. Eu não Aham. sei ainda exatamente a resposta. E esse não saber exatamente a resposta é a questão mais sábia do momento, porque nós não temos uma receita pronta, uma resposta, porque nós vamos depender desse conforto psicológico das pessoas e da possibilidade da própria cidade, dos hotéis, de toda a estrutura receber todo mundo. E é claro que Aham. enquanto eu não tiver com todo essas questões de receber as pessoas e cumprir a função de um lançamento, as coisas vão permanecer. É claro, de inúmeras maneiras. E dentro desse período de parar, de voltar, é claro, é óbvio que naquela primeira semana, após dia 15 de março, por aí, houve um certo desconforto, medo,
Porque o medo é simplesmente aquela situação que nos colocamos por não conhecermos as coisas. Exatamente. Ou seja, o medo é uma situação do desconhecido. Então, quando estávamos falando de uma crise mundial, as coisas super, às vezes, dimensionadas do ponto de vista que metade da população mundial ia morrer, o vírus super, um contágio absurdo, as coisas, é claro que é muito acentuado. O contágio, é muito grave tudo isso. Mas, no entanto, quando começamos a olhar maneiras de mitigar todo esse problema, conseguindo, de alguma maneira, se reestruturar enquanto empresa, enquanto sociedade, eu acredito que o Brasil está tendo uma ótima... Nós, brasileiros, acho que temos é um grande defeito de nós olharmos só as coisas ruins. Mas, comparativamente com outros países, os números estão aí para nos dizer, nós estamos indo muito bem nesse achatamento. É claro, nós temos que segmentar. O Brasil tem uma população de 210 milhões de pessoas, então, se nós segmentarmos por regiões, etc., num equilíbrio total, nós não estamos tão mal assim quanto todas as pessoas falam. Claro que isso não significa que é relaxar ou dizer que está vencido, não. Mas, no entanto, enquanto empresa, enquanto dentro dessas condições de empreendedorismo, de indústria, de fazer com que a sociedade continue com todas as suas necessidades econômicas, sociais, etc., aí que entra a sabedoria. E aí é que entra esse histórico de uma empresa estar bem estruturada, que tenha sua governança de alguma maneira delineada, que as pessoas saibam seu próprio lugar. Então, dentro disso tudo, quando aconteceu, voltamos, entendemos a situação, reorganizamos, colocamos inúmeras situações que muitas vezes são deixadas em segundo ponto, porque as coisas viram urgências e o importante fica de lado. E esse importante não feito, lá na frente, se tornará uma urgência. Então, muitas coisas que estavam de lado por conta de toda aquela a dinâmica do dia a dia, que são as coisas de resolver muitos problemas, etc. Então, isso foi colocado na mesa, nesse período de 30 dias dessa suspensão dos negócios, dessa suspensão de informações que as pessoas vinham buscar até nós, ligações, e-mails, etc. Então, houve esse momento, colocamos todos esses problemas sobre a mesa e aí sim iniciamos um programa assim, robusto de muitas pessoas, iniciativas, etc., que daqui 2 ou 3 meses vai aparecer. Uma coisa fantástica do ponto de vista de toda essa estrutura comercial, de relacionamento, de resposta, de interação com o profissional, consumidor, lojista, que faz toda essa cadeia. Então, nesse momento que voltar, as pessoas entenderem esse show house, o conceito, a marca, essa assinatura Jader Almeida que está condicionado nesses ambientes completos, dos quais a pessoa pode resolver a vida, a casa, ou seja, o habitat humano dentro de uma mesma plataforma, isso vai retomar com muita facilidade. E eu acredito que esse momento, essa plataforma, essa maneira de nos relacionarmos online, não apenas no físico, que essa coisa de offline, online, às vezes é confundida, porque talvez seja muito novo, que eu tenho um professor que fala, veja bem, o que é online e offline? Quando nós falamos tecnologia, isso daqui, nós estamos online, mas quando tu estás lendo um livro, isso é online ou offline? Então, Platão escreveu lá há quase 2.000 anos alguns textos e hoje nós temos na nossa mão. Isso é online ou offline? O telefone antigo, do qual tinha uma forma de discar, que tu ligava para alguém, etc. Aquilo era online ou offline? Era real ou virtual? Então, essas questões, nós estamos numa conversa totalmente real. Independentemente de qualquer coisa, quando colocamos alguma coisa impressa, que a nossa ideia viaja, transcende, as coisas é uma maneira de se comunicar. Então, essa nossa ideia de real, virtual, cada vez vai estar mais fundida, independentemente do momento. Do momento, né? Uma das coisas... desculpa. Só para finalizar, essa retomada de show house, de Jader Almeida, de marca, etc., eu acho que é a palavra ela pode ficar de lado, porque ela já está continuando, o contato é contínuo. Então, foi criado todo esse ambiente de comunicação que hoje está funcionando muito bem. Então, o próximo passo, a abertura, será apenas a experiência e talvez uma maneira de tocar algo que já é
concebido na imagem, na imaginação ou coisa do gênero. Então, basicamente, para fechar essa ideia, etc., que é longa. Jader, na realidade, assim, uma das coisas que a gente percebe muito, e eu espero, é que todos os empresários, né? Porque eu acho que você teve aquele primeiro momento daquele susto inicial de todo mundo, depois uma certa dificuldade de entendimento e de abrir mão de determinadas coisas, alguns sonhos, alguns projetos. Depois a gente passou por um terceiro momento, que é a dificuldade de fazer o planejamento, porque tudo era um achismo, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Até agora, a gente ainda não sabe exatamente o que é que vai acontecer, mas a gente percebe que esse período também foi muito válido para que as pessoas olhassem para dentro dos seus próprios negócios e revissem alguns posicionamentos, se atualizassem e prestassem atenção à velocidade de tudo isso que está acontecendo. E uma das coisas que eu percebi muito agora nesse período da pandemia, desse isolamento, foi que esse retorno das pessoas, né, para o seio da família, para a sua casa, a casa como ninho, né, como refúgio, fez com que as pessoas, de uma certa forma, percebessem a importância da casa na vida delas, né? Ou seja, eu acredito muito numa retomada, inclusive com a demanda reprimida, tá, do desejo daquelas pessoas que não tinham as suas casas efetivamente montadas, o desejo de ter as suas casas montadas, as pessoas que já tinham as suas casas preparadas perceberam a necessidade de diversas coisas de manutenção, o sonho de uma segunda residência de praia, de campo, para que elas tenham essa possibilidade de respirar melhor, de conviver melhor com a sua família. Então, eu acredito muito nessa demanda reprimida que vai acontecer. Você acha que esse período que a gente teve aí de ato, nesse segundo semestre, a gente consegue recuperar isso com essa demanda? Então, André, falando, eu acredito que temos que novamente segmentar talvez essa resposta, ou não necessariamente uma resposta, ou seja, ou sim uma reflexão acerca do tema, porque quando se falarmos de consumo, hábito e inclinação para novos pensamentos, eu acredito sim que, primeiramente, 90 dias praticamente aí que vai essa parada, essa coisa compulsória de voltarmos para dentro de casa, porque muitas pessoas, me incluo dentro desse muito, éramos ou somos visitantes da nossa casa. Eu praticamente eu visito minha casa porque eu passo muito tempo fora, seja em hotéis, seja em viagens, seja em inúmeras situações. É uma condicionante da dinâmica da minha profissão, da atividade. Mas, no entanto, muitas pessoas também que estão no seu dia a dia, numa rotina, etc., não davam, ou ainda não dão, ou ainda não conseguiram entender algumas coisas que, quando vai conduzindo, as pessoas conseguem. Isso eu sinto pelo próprio atendimento no dia a dia com o cliente, ou na loja, ou numa conversa. Às vezes as pessoas precisam ser conduzidas para o entendimento. Elas não sabem exatamente o que elas querem. E aí cabe, sim, a nós, que vivemos, respiramos, estamos dentro disso, conduzi-las para as melhores escolhas. Não que as pessoas não tenham essa capacidade, mas às vezes o profissional, sim, é como talvez dentro do campo da medicina, que sabe a melhor coisa, a melhor receita, o melhor remédio, a melhor situação para as pessoas se darem bem ou terem uma melhor vida ou coisa do gênero. Então, dentro desse ponto de vista, eu acho que as pessoas estão agora, no mínimo, sentindo dores que antes não sentiam. Então, esse de sentir dor, uma vez eu vi um escritório de arquitetura de Buenos Aires que se falava consultório de arquitetura. Ou seja, aonde doía seu modo de viver, aonde que sua casa dói, onde que seu habitat dói. E talvez as pessoas sentiam dores e essa dor era deixada de lado, que agora foi acentuada pelo fato dessa coisa compulsória de ter que ficar nas suas casas. E sim, eu acredito que as pessoas, de alguma maneira, já estão percebendo e vão, de alguma maneira, sim, voltar seu olhar para dentro das suas casas. Até porque os estudos, as situações apontam que essa não será a última pandemia do século, da nossa existência. Nós teremos inúmeras outras situações. Então, a nossa casa nunca vai fazer tanto sentido quanto agora, do refúgio, do invólucro, do abrigo, aquela coisa de se sentir bem, de ser tratado bem. Então, por que não ter um equipamento do interior
seja de todos os elementos domésticos, muito bom. Seja seu copo, seu talher, sua toalha, quem pode, obviamente, segmentado, e independentemente da classe social, mas melhorar um pouco mais, acentuar um pouco dessa coisa, não apenas aquela coisa de parecer ser, mas sim aquela coisa de ser, de viver, de experimentar, de pagar essa dívida da experiência com coisas boas. Então, isso sim, eu acredito que vai acontecer. A demanda, o consumo será reflexo dessa inclinação e sim, já está acontecendo, não está apenas no futuro. Eu percebo que as pessoas já estão se reconectando com a casa e de alguma maneira buscando serviços de arquitetura, design, utensílios, repensando seus espaços, seus refúgios. Se der uma próxima epidemia, será que estarei seguro no campo, na praia, no deserto? Qual seria a nossa opção, né? Exatamente. Então, quem tem a oportunidade, quem tem o privilégio, quem tem a possibilidade de fazer isso, é óbvio que deve fazer. É claro que temos uma parcela da população que não tem esse privilégio, mas também essa parcela está repensando o seu modo de viver. Então, não é apenas para o rico, para o design, para aquela casta privilegiada, mas sim, eu acho que esse momento trouxe essa reflexão do morar, do abrigo para todas as pessoas. E nós, volto a falar, que temos o privilégio de viver, pensar e consumir coisas boas, o belo, as coisas que a industrialização, a tecnologia pode nos oferecer, seria a maior tolice não investir nisso, investir em alguma coisa. Então, se algum conselho existe para o momento, se serve conselho, não sei se é exatamente essa palavra, ou seja, invista naquela coisa que te faz bem, que vai interagir contigo, que vai viver contigo, conviver, coexistir e vai te fazer uma pessoa melhor, obviamente. Então, esse é a minha percepção. Se eu acho, não, eu tenho certeza que sim, essa demanda reprimida, essa coisa toda que as pessoas não olhavam, com certeza nos próximos tempos será mais acentuada, mas é óbvio que nós, enquanto profissionais, teremos que ter, obrigatoriamente, essa capacidade de responder essa demanda. Responder essa necessidade. Na realidade, eu sabia, quando te convidei para fazer essa live, que ela poderia durar facilmente 2, 3 horas. Pô, já foi meia hora. Porque nós temos assunto para muito, tá? Nós já fomos em meia hora e eu tenho 2 perguntas para te fazer, tá certo? E uma delas é o seguinte. Eu falei que você é um garoto de 39 anos, que realmente é um garoto de 39 anos, com história de sucesso muito bacana. Quase 39, viu? Quase 39, ainda é 38, né? Pois é. Mas uma coisa que eu acho bacana, né? Eu soube, inclusive, que você foi estagiário de Sérgio Rodrigues, não sei se isso procede ou não, tá? Mas, assim, uma das coisas que eu acho bacana no seu trabalho é essa capacidade que você tem de fazer um móvel com uma sutileza, com uma capacidade de atemporalidade, né? Eu sempre, quando falo de você, eu sempre digo que você é o design de móveis do século XXI. Eu acho que você, efetivamente, soube olhar o design feito, né, da década de 60 para cá, da história do mobiliário brasileiro, tá? E ter influências e entender a importância do design brasileiro e tá conseguindo construir a sua história para que esses produtos também sejam produtos assinados e produtos que estejam com a sua pureza, tá certo? E a sua versatilidade de utilização com essa mesma característica também daqui a 50 anos. Você hoje está com ponto de venda nos 5 continentes, vende nas melhores lojas de multimarcas do Brasil. Aqui em Salvador você tem o seu produto na Home Design, na Básica Home, a sua linha de luminárias é representada na sua totalidade na OmniLight, ou seja, nós temos, graças a Deus, 3 pontos de vendas excelentes na Bahia para poder adquirir o seu produto, tá? Mas eu queria que você me contasse como é que funciona um pouco. Essa pergunta sempre se faz, né? Eu até comentei para você que uma vez eu fui fazer entrevista com o Oscar Niemeyer e na primeira pergunta ele me respondeu às 10, porque efetivamente as pessoas terminam perguntando a mesma coisa. Mas quem está nos assistindo talvez não saiba que você teve uma banda de rock, né? Então eu quero que você me conte como é que funciona esse processo. E você é um cara muito culto, é um cara muito preparado, e eu queria que você apenas pincelasse para o público como é que funciona a sua criação, aonde a arte, a cultura, a literatura e a música entram no seu dia a dia.
Então, primeiramente, eu não estagiei com o Sérgio Rodrigues. Isso confunde-se em alguns momentos, porque, é claro, as palavras são, às vezes, interpretadas. Mas, no entanto, eu conheci em 2001 a editora de toda a coleção de Sérgio Rodrigues, que quem basicamente eu digo assim, que trouxe novamente à tona uma produção de mais de 30 anos num hiato, num Que é a Liz quase no Brasil, né? esquecimento, é Lean Brasil. Lean Então, nós nos Brasil. conhecemos em 2001 e eu trabalhei até hoje, temos um contato, obviamente, muito Aham. próximo. Então, eu tive esse contato com a empresa, com todos os desenhos, eu fui o responsável por colocar boa parte da coleção Sérgio Rodrigues de produtos que eram muito fragmentados em muitas indústrias, etc., colocar dentro de um segmento, dentro de gabaritos, digitalização e colocar isso em produção em série, ou seja, uma padronização, uma prática, uma disciplina acentuada do desenho industrial. Ponto. Isso foi meu contato. Óbvio, rico, incrível, contatos intensos, etc., que teve uma absorção de um guri de 2001 eu tinha 20 anos, ou nem isso. Claro, 81, 2001, 20 anos, mas como foi no início, então eu não tinha 20 anos ainda. Então foi uma trajetória muito rica. Óbvio que essa absorção, toda essa bagagem traz diferencia o ponto de vista. Então esse é essa trajetória. Enquanto ter essas referências, olhar para trás, ou ter esse legado, eu sempre costumo dizer em conversas, lembro uma vez em Londres, em 2015, que eu lancei junto com a Decorum Shop, a coleção, foi um evento muito interessante com o pessoal da Wallpaper, etc. Eu comecei a explanar muito mais acerca da característica cultural do Brasil, da arquitetura, os grandes mestres, o legado que nós temos. Nós tivemos uma escola fantástica do modernismo, que foi quase, podemos dizer, uma referência para o mundo. Até hoje, a capital, Brasília, criada do zero, etc. Obviamente, não vamos entrar nos detalhes das mazelas, etc., mas sim, puramente artística e arquitetônica, nós temos uma grande produção. Então, quando começa a contar isso para o mundo começa o mundo que eu digo em outras localidades, outras capitais, outras metrópoles, as pessoas começam a ficar mais atentas para o que nós temos. E aí tem o ex-editor da Wallpaper, o Tony Chambers, uma vez ele fez uma sentença que é muito interessante, até eu uso como em alguns materiais, que ele fala que o desenho de Jader Almeida é um perfeito equilíbrio entre um olhar para os mestres, mas com um olhar fresco, que olha para frente. Então, esse equilíbrio é muito claro. E é claro que eu busco incessantemente essa história, esses atributos da atemporalidade, da qualidade, da elegância, daquele material, daquele produto que viaja pelo tempo e permanece elegante, que envelhece com dignidade. Então, são vários atributos que estão, sim, no meu produto. E não é à toa, não é uma coisa, um insight do além, etc. É um trabalho constante, enfim, de pesquisa, de aquela transpiração cotidiana. E quando entra dentro, seja literatura, culinária, teatro, cinema, todas essas questões, eu acredito que isso talvez seja o resultado. Qual que é a tua fonte de inspiração? Que é uma pergunta muito recorrente para mim, para ti, para todas as pessoas que trabalham dessa maneira. O que tu gostas? Quais as pessoas que admiram? Eu acho que não é uma coisa ou duas, e sim a nossa vida. Isso é resultado de nossas experiências, aquilo que vivemos, porque é muito claro, às vezes, dois irmãos criados na mesma família, com as mesmas referências, com as mesmas viagens, mesma escola, professores, etc., e, no entanto, seguem caminhos tão distintos. Completamente díspares. Então, Exatamente. nós temos essa questão. Eu viajo para as mesmas cidades, que é a grande maioria das pessoas, talvez algumas não, ou coisa assim, mas, no entanto, nós temos muitas referências. Particularmente, quando eu viajo, eu sempre costumo dizer, eu viajo várias cidades do mundo só. Então, eu passo muito período, enfim, eu e eu mesmo. Então, isso cria-se uma dinâmica de reflexão. Se eu estou vendo uma coisa, se eu vejo outra, eu começo a absorver isso de maneira distinta de outra pessoa. Então, quando se fala rock, música, literatura, é claro, eu não fui roqueiro, eu gosto de heavy metal, quando pergunto qual que é a tua música do meu... da minha playlist, é rock and roll, é heavy metal ainda, não está no passado. Eu fui, obviamente, estereotipado enquanto adolescente, depois as pessoas mudam, mas as referências ficam. E talvez quando eu falo, acho que o rock tem muito disso, essa coisa visceral, essa coisa de muito cru, dessa coisa de ter essa paixão
porque é uma atitude, não é apenas um estilo musical. Eu acredito que isso reflete muito no meu trabalho, porque é visceral, aquilo que eu faço é intenso, não é nada superficial. Então, cada busca, cada pesquisa, cada nova técnica, novo produto, nova forma, um novo projeto de arquitetura, seja num espaço de 4.000 metros quadrados ou apenas uma estampa, tudo isso está muito claro e todas as referências elas passam por um filtro e saem uma essência. Então, é muito difícil falar se é uma coisa ou outra. Eu acredito que o todo faz chegarmos numa determinada situação, numa determinada resposta. E cada um terá a sua percepção, cada um terá a sua resposta. Mas e quando se fala, é claro, eu leio pra caramba, eu gosto de inúmeros tipos de literatura, eu gosto hoje, obviamente, de músicas de inúmeros gêneros, óbvio, não alguns, mas coisas boas, do meu ponto de vista, e quando eu falo coisas boas dentro de uma composição, que eu consiga entender uma riqueza, etc, etc. Então, isso tudo forma esse plantel de ideias e de referências que vão, em algum momento, fazer sentido na hora de criar um projeto, na hora de lançar uma planta. Eu estou aqui cheio de projetos, aqui no mínimo 3 ao mesmo tempo. Então, isso tudo faz sentido na hora de trazer alguma coisa. Então, as vivências, experiências e aquilo que absorvemos. Afinal de contas, nos alimentamos o tempo todo de inúmeras situações e essa digestão que vai fazer sentido na hora da nossa criatividade. Então, enfim, referências, quanto mais melhor. Experiências, quanto mais melhor. Quando for fazer alguma coisa, quanto mais intenso, melhor. Superficialidade leva à mediocridade. Então, acho que essa aí é a grande diferença. Independentemente do que for, do caminho a seguir, eu acho que a intensidade, ter a situação, essa coisa visceral é que vai fazer a diferença. Porque as coisas superficiais, editar até a página 2, fazer qualquer coisa, isso a grande maioria faz. Não é aquela coisa de tirar o 7 para passar, mas e sim ser o melhor, fazer além, fazer o que ninguém te pediu, enxergar o que não tá, o que ninguém viu, ouvir o que não foi dito, ler o que não está escrito. Então esse talvez seja um grande desafio. Exatamente. Então, por aí vai. Eu costumo dizer que a palavra intensidade me define, tá? Porque eu acho exatamente isso, Jader, que todo mundo é capaz de fazer o que se propuser a fazer e que se as pessoas acreditarem efetivamente nos seus sonhos e abraçarem os seus sonhos, eles não precisam nem muito estar de olho no que as pessoas estão fazendo ao seu lado, tá? É importante você saber o que as pessoas estão fazendo ao seu lado, mas meu foco é sempre construir a minha própria história. E por isso eu coloco muita intensidade em tudo que eu faço para buscar o diferencial. Você, o ano passado, teve na segunda edição da Casas Conceito, né? Você veio fazer um talk aqui, a convite da Home Design. Eu, inclusive, fui mediadora na época, foi um prazer fazer isso ao seu lado. Choveu pra caramba naquele dia. Choveu pra caramba, que não teria quórum. Que não ia acontecer, não ia ter quórum e lotou, né? Pois é, e naquela oportunidade a gente estava lançando, inclusive, a revista, a Conceito a Ver, onde a gente tinha uma matéria muito bacana falando sobre os 15 anos da sua trajetória na Solos também. Depois disso, a gente foi visitar a mostra e foi super interessante, porque, na realidade, uma das coisas mais marcantes da mostra Casas Conceito na edição 2019 foi o fato da quantidade de produtos Jader Almeida que foi especificado, né? Ou seja, você tem na Bahia um quórum muito grande, o seu produto é muito utilizado e muito especificado pelos profissionais. Eu queria que você me dissesse, Jader, o que você entende, de que forma você acha que essas mostras de decoração elas agregam para o mercado? O que você entende que isso efetivamente pode modificar o posicionamento tanto do profissional como do empresário? Você, arquiteto, continua tendo seu escritório atuante, né, em Floripa, mas até onde eu sei, acho que sua especialidade é mais corporativa, né? São projetos mais comerciais, é isso? Exatamente, B2B. B2B, pois é. Mas assim, você com um olhar não só de design, mas com um olhar de arquiteto também, eu queria que você me dissesse como é que você entende, tá, a importância dessas mostras dentro do mercado. Acredito que você aposta muito, até porque você acabou de fazer um show house de 3.000 metros quadrados. Mas me fale um pouquinho sobre isso. Então, primeiramente, estar presente na Bahia, é claro que é um dos grandes desafios de qualquer empresa, pessoa, criativa, etc. Porque ser um designer e fazer uma ou duas peças é uma situação. Talvez meia dúzia, 10,
muitos conseguem. Talvez o maior desafio seja essa estrutura enquanto indústria, transformar uma ideia em um produto e esse produto ir para o mercado, criar uma rede de relacionamento, de distribuição e de satisfação do consumidor. E esse reconhecimento lá da ponta, de quem adquiriu, de quem investiu, porque eu costumo falar que um produto de Jader Almeida é um investimento. Inclusive, hoje eu fiz um post no meu Instagram da cadeira Bossa, tem mais de 12 anos, uma peça que continua sendo best-seller, tem um valor incrível, que quem comprou 12 anos, se for vender a peça hoje, ela vale mais do que há 12 anos. Então, isso é investimento, isso é seriedade, garantia e confiança do consumidor. Então, conquistando isso, é basicamente... entrou aqui o Furquim, que é o Romali, que é o cara da Bahia, que é o Jader na Bahia. Da Bahia. Eu só vi ali, é que de longe aqui é difícil ler, eu vi alguns... Mas ele nem é tão forte assim, mas enfim. Ter essa confiança, esse networking de pessoas profissionais, como tem as lojas que estão hoje no mercado, é muito importante. Então, essa confiança, e são ambos, Home Design, Básica, a própria Omni, é uma relação de mais de 10 anos. Então, isso é se provar no tempo, estar presente, trazer e gerar valor para as pessoas, para toda essa cadeia. Esse é o grande desafio de qualquer indústria, qualquer empresa, qualquer design, qualquer empreendedor. Porque se fazer uma coisa talvez seja fácil, fazer duas, sorte. Mas continuar e se provar no tempo, esse é o grande desafio. Enquanto mostra de decoração, é claro que isso é uma possibilidade de experiência para as pessoas, para o público que sentir, entender os movimentos. Enquanto arquitetos, designers, as pessoas que vivem dentro desse meio, é um momento de se comunicar materialmente com as pessoas, com o público, com quem está construindo suas casas ou buscando alguma referência. Então, eu acredito que isso nunca vai deixar de existir. No entanto, é claro que evolui com o tempo, evolui com as novas plataformas, com as novas tecnologias e com as novas possibilidades de interação, sejam elas online ou offline, não sabemos ainda, vamos colocar isso isolado, mas, no entanto, são coisas que vão evoluindo de inúmeras maneiras, inúmeras possibilidades. Então, eu acredito que essa resposta, o que eu acho que é muito positivo, que vai continuar, deve continuar, mas as maneiras ou como será daqui a 10 anos, não conseguimos dimensionar. Eu só sei, a única coisa que eu sei, que sempre melhora. Eu sou otimista, que nós sempre conseguimos melhorar inúmeras maneiras. Mas então agora eu acho que essa pergunta, a resposta vale muito mais para ti. O que será a próxima Casa Conceito? O que tu oferece para Jader Almeida, enquanto arquiteto, designer, para conseguir mostrar o trabalho, evoluir, colocar mais possibilidades e acentuar essa experiência com o público na Bahia, em qualquer outro lugar que seja. Então, acho que é o nosso grande desafio enquanto empreendedores, empresários, etc, etc. Pois é, Jader. Agora, meio que a gente saiu de entrevistou para entrevistada, tá certo? Pois é, invertemos o processo, mas que bom poder responder isso nessa oportunidade com você e podendo também explicar ao mercado qual é o posicionamento da Casas Conceito na edição 2020. No início da nossa conversa, a gente falou um pouco sobre o seu sentimento, né? Quando você inaugurou a Show House e efetivamente só funcionou a primeira semana e a gente teve que interromper para depois reabrir. Naquele momento, eu também eu estava já no processo de construção de 2 casas que seriam erguidas na Baía Marina, de 500 metros quadrados cada uma, mais um anexo de 800 metros quadrados. E durante todo esse processo, eu dei continuidade à obra, eu praticamente não parei, toda a estrutura metálica das casas, inclusive, foram erguidas, mas eu precisei de um tempo para entender a dificuldade que eu teria de abrir mão do meu sonho, a dificuldade que eu precisava de entender o que estava acontecendo no mundo, e foi isso que eu fiz. Eu passei os primeiros 45 dias, eu conto que muito olhando para dentro de mim mesma e tentando ressignificar as coisas, né? Uma das coisas mais difíceis para mim é sair do meu script. Quando eu planejo as coisas, como eu idealizo as coisas, eu tenho muita dificuldade de abrir mão, até porque tudo na minha vida tem um ciclo, tem que ter início, meio e fim. Ser interrompido é uma coisa muito complicada para mim.
Mas os 45 primeiros dias eu sofri um pouco para digerir isso tudo, e os últimos 45 dias eu me debrucei sobre estudar muito e tentar entender a importância da evolução. A minha empresa é uma empresa que, além de ter uma editora de livros e revistas, além da gente realizar eventos, a gente tem uma empresa de marketing digital. Então, a gente precisou tomar algumas atitudes de renovação na empresa, ao contrário de muitas empresas que demitiram, nós contratamos mais pessoas nesse período, porque eu percebi que a gente precisava ter uma velocidade da informação e um aprendizado, né? E dentro disso tudo, eu resolvi e entendi que se um evento como a Feira de Milão não aconteceu em 2019, se a Bienal de Arquitetura de Veneza acabou de ser postergada para 2021, As e todos os Olimpíadas. campeonatos, Olimpíadas, ou seja, tudo na realidade foi interrompido em 2021, eu precisava colocar aquele sonho como também um sonho postergado para 2021. Só que eu não consigo fazer nada onde isso, para mim, me parecia uma negação de uma coisa positiva. E, para isso, eu criei um novo projeto, que é o que a gente vai contar agora, a gente vai dividir com as pessoas, que é a primeira mostra de arquitetura e decoração virtual do mundo, tá? Nós pesquisamos infinitamente para ver tudo o que tinha acontecido e descobrimos que, na realidade, até então, nunca foi feita uma mostra que ela pudesse atingir ao grande público e atingir tanto o arquiteto, mostrando o seu trabalho, mostrando para o lojista e dando ao lojista e à indústria a resposta na exposição dele, assim como o consumidor final, que seria traduzindo isso através da emoção. Daí ficou fácil, porque se sonhar já faz parte da nossa essência, da nossa alma, sonhar virtualmente ficou muito mais fácil. Então, eu convidei o estúdio Marcos Barbosa, tá? Que é um escritório que eu já tenho parceria há mais de 25 anos, e juntos criamos uma grande plataforma extremamente interessante. Nós vamos lançar entre o dia 30 de junho e 15 de julho a primeira mostra virtual de decoração do mundo, que será realizada numa área, um empreendimento de 12 mil metros quadrados. É uma mostra flutuante, já que ela é virtual, eu escolhi que ela estivesse instalada ao lado do Forte São Marcelo, com a vista para o elevador Lacerda, Mercado Modelo e tendo o DNA da Bahia. Mesmo a mostra sendo nacional, com a participação de arquitetos do Brasil inteiro, que também participarão desse evento, ainda assim eu quis que ela fosse na Bahia, porque a Bahia é a alma de tudo que me inspira, tá certo? Marcos foi um grande parceiro, viajou comigo e apostou muito nesse projeto. E esse projeto veio com a construção de 15 casas, e a gente, pela primeira vez, mescla um projeto residencial com um projeto predial. Então, nessa área de 12 mil metros quadrados, com 3 figas, onde as pessoas vão poder parar os barcos para chegarem a esse empreendimento, você vai ter casas de 500 metros quadrados, casas de 220 metros quadrados, casas de 100 metros quadrados, e 2 prédios de 100 metros, 2 prédios de 6 andares. Nesses prédios, Marcos traz de volta uma proposta que ele utilizou há 20 anos atrás, que são as plantas livres, Jader. Ou seja, um projeto extremamente interessante. Um dos prédios tem uma planta de 450 metros quadrados, é uma grande laje, onde você pode tanto fazer um apartamento de 5 suítes ou simplesmente um apartamento quarto-sala. Ou seja, vai de acordo com o desejo de criação do arquiteto. Então, isso é uma coisa inovadora. Claro. Isso é um projeto que está sendo construído. A Quântica Design foi a empresa que abraçou esse projeto, e entre o dia 30 e o dia 15, a gente vai apresentar esse master plan, tá certo? Esse vídeo desse master plan, sempre sobre os 3 pilares. Ou seja, a pessoa, quando visitar a mostra virtual, ela vai poder ter acesso ao ambiente do arquiteto, onde ela tem 3 links, ou seja, ela pode ver a imagem estática através do 3D, que isso atende bem a demanda do arquiteto e mostrar o projeto dele. No segundo link, ela vai poder mostrar em 360 o ambiente, ou seja, o cliente que visitar a mostra, ele vai poder clicar na cadeira ela, tá certo? E ver que aquela cadeira é de Jader Almeida, que o acabamento dela é em cobre, que ela pode ser adquirida tanto na home design como na básica, e assim sucessivamente. Dentro desse processo que a gente está fazendo, dessa startup, automaticamente um gatilho vai passar para as lojas o mailing daquele cliente virtualmente que olhou aquele produto.
Ou seja, existe uma necessidade de interação, de business mesmo. Não adianta se pensar em se fazer coisas que efetivamente só nos agradem. Elas precisam gerar negócio. E é esse o meu trabalho. É fazer com que o arquiteto, que o lojista, que a indústria e principalmente o consumidor final tenha um resultado. Por isso a gente criou a terceira possibilidade de visitação, que é um filme virtual, onde a pessoa vai poder visitar o ambiente através de um tour virtual e sentir a emoção de vivenciar aquele espaço. Tá? Então, é um projeto muito grande, muito louco. Desafiador. Todas as vezes que fala comigo, fala crazy, 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 é verdade. Efetivamente, é um projeto muito desafiador, mas eu estou apostando muito nisso e acredito que nesse momento que a gente está vivendo, ele funciona muito como uma forma de chacoalhar o mercado. Tá? Uma das coisas que eu me apeguei muito ao criar esse projeto foi a construção civil precisa parar para enxergar novos modelos, novas propostas. Né? A gente sentia que dentro do mercado imobiliário estava se tendendo para empreendimentos de pequenas metragens. Eu acho que depois do que a gente viveu, existe uma ressignificação disso. Ou seja, a ideia é chacoalhar o mercado imobiliário, é chacoalhar o mercado da construção civil, é que os lojistas entendam a oportunidade e a necessidade de ter em seu showroom todos os produtos com os blocos em 3D, para que eles possam ofertar essa ferramenta para os arquitetos e decoradores. Assim como os arquitetos também precisam acompanhar isso. Né? Então, o que a gente pretende é efetivamente mostrar que dentro do mundo virtual, todas as plataformas precisam ser utilizadas. Então, essa coisa do que é online, do que é offline, né? E principalmente utilizar isso de uma forma correta, no Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, tá certo? Ou seja, todos os demais que virão precisam ser utilizados. Nós contratamos assessoria de imprensa nacional exatamente para que a gente mostrasse a possibilidade de construir algo inovador. Então, a minha ideia é essa. Quero aproveitar a oportunidade para te convidar para participar da Mostra Casas Conceito Virtual, como arquiteto, mesmo sabendo mesmo sabendo que a sua especialidade é projetos corporativos e comerciais, mas de repente a gente pode estudar a possibilidade de transformar uma dessas casas um projeto diferenciado também. Jader Almeida Experience. Why not? Jader Almeida Experience, exatamente. Então é isso que vai acontecer e eu quero aproveitar agora esse tempo, a gente ainda tem 7 minutos aqui, para poder falar um pouquinho, 6 minutos, para poder a gente falar um pouquinho, Jader, de como é para você, como design, como arquiteto, como pessoa, como é para você viver esse momento onde o seu nome ultrapassou fronteiras. Como é você vivenciar esse crescimento profissional, tá? Você vivenciar o seu nome. Você é vencedor de prêmios de vários concursos nacionais e internacionais, né? É uma coisa que eu até digo que foi um trabalho muito bacana que eu acho que os irmãos Campana fizeram pelo Brasil, que foi abrir esse mercado, essa porta desse mercado internacional para o design brasileiro. E você hoje é um cara extremamente premiado. Mas como é que você equilibra a sua vaidade como design, a sua pessoa, né? Desassociar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Jader Almeida hoje é uma marca, mas Jader Almeida é uma pessoa. Como é que você consegue transitar sobre isso? Como é que você administra o seu dia a dia? Então, André... Temos 5 minutos para você me responder. Vamos lá, então, vamos ver se eu consigo encontrar palavras. Não, acho que só fazendo uma reflexão dentro disso que tu acabaste de explanar, do virtual, etc., claro que eu também, assim como todas as pessoas, tenho ouvido falar muito. E, com certeza, o eixo do comércio, o eixo da atenção, seja em projetos, lojas, consumo, isso mudou. Quem vir com a mesma cadência anterior daquilo que sempre fez, achar que terá os mesmos resultados, esse automaticamente já está fora. Então, a maneira, até eu anotei esses dias, enfim, que o cliente não vem mais até a loja buscar. Então, nós, enquanto empreendedores, temos que chegar até as pessoas. Não o cliente, aquela coisa assim. Nós somos impactados o tempo todo por diversas maneiras. Então, iniciativas como essa de desconstruir a lógica vigente, mudar o eixo
aquela coisa, o status quo, essa é a maneira, se é novo, se é recorrente, se é uma readequação, isso não importa, só sei que a maneira que estava não funciona mais. Então, uma amostra virtual, a maneira de conseguir conectar os pontos, de ter essa questão do omnichannel, de buscar de inúmeras maneiras, eu acho que quem estiver em conjunto será forte. Quem conseguir absorver e usufruir de uma musculatura, de uma estrutura, de uma organização maior, conseguirá passar. Pessoas com a mesma ideia anterior, com aquela coisa retrógrada do único, nós estamos caminhando para o blockchain, que essa coisa, que essa amostra pode trazer, pode acelerar, que é a situação da validação por todos os indivíduos, não centralizado. Então, isso é óbvio que o mundo cada vez estará mais avançado nessas situações. Todos nós seremos, cada um de nós, uma fonte geradora. Se antigamente nós dependíamos de uma fonte de informação, hoje nós temos um mundo passando informação. Óbvio, não vamos qualificar isso, mas, no entanto, temos muitas possibilidades. Então, entendendo tudo isso, eu acho que corrobora ou até chega na resposta que é Jader Almeida. Jader Almeida, enquanto marca, cada vez mais está tentando entender também, se conectar a esse novo mundo, essa nova maneira, é óbvio que nós dependemos da materialização. E a materialização tem que ter uma qualidade inquestionável. Talvez esse seja o maior, ou o melhor, ou o único passaporte para os 5 continentes, para os países, para as outras culturas. Aquilo que eu sempre digo, a qualidade, não é só o design, não é só a história para contar. É óbvio que isso ajuda e, de alguma maneira, apresenta o design. Mas isso é um primeiro, é um cartão de visita, tudo isso. E o segundo vem a consistência, o que é de fato, aquilo que não pretende ser. Então, Jader Almeida, enquanto marca, busca incessantemente esses pontos qualitativos do design, da construção, da matéria-prima, da qualidade, da garantia, longevidade, todos os atributos que caracterizam um bom produto, um bom design e que leva, assim, esse desenvolvimento socioeconômico e também o sociocultural, porque quando está num outro país, num outro continente, uma peça é do Brasil, não é mais só de Jader Almeida. Então, nós conseguimos levar isso adiante. E eu acredito que quando se tem uma evolução de uma indústria, uma empresa que conseguiu, isso motiva, encoraja muitas outras a tentar, a fazer, a conseguir levar isso para fora. E como nunca, assim, anteriormente, enquanto empresa, enquanto profissional, a gente sempre tem a questão da competição, que é muito válida, é muito salutar. A concorrência só nos faz nós melhorarmos, porque é aquela velha situação, um faz bem, o outro tenta superar. E, no entanto, nunca para mim foi tão acentuado essa coisa de querer que todos estejam bem, que todos consigam superar. Para mim, um dos maiores aprendizados disso tudo que as pessoas podem perguntar, qual que é o aprendizado da quarentena? Para mim, aquela coisa, eu jamais, nunca mais vou querer que alguém não se dê bem. Porque eu acho que o conjunto, quando todos estamos bem, todos evoluem, a sociedade evolui, todos nós nos beneficiamos enquanto isso. Então, talvez essa seja a maior mensagem. Fazermos o nosso melhor, levar o nosso melhor. E Jader Almeida, enquanto marca, incessantemente está fazendo isso. E aquilo que eu falei lá um pouco anterior, eu asseguro que daqui 2 ou 3 meses aparecerá, talvez isso vai começar a materializar-se de uma maneira muito significativa para todas as pessoas que estão dentro disso, desse guarda-chuva da marca. Muito obrigada. Vamos precisar marcar outro bate-papo. Nós estamos a 45 segundos para acabar. Foi muito rápido. Eu queria aproveitar e agradecer muito a você. Queria agradecer a todas as pessoas que entraram e participaram desse projeto. Nós estamos na semana da Trezena de Santo Antônio e vamos pedir a Deus e a Santo Antônio muita saúde, muita paz e que tudo isso passe o mais rápido possível.